Olá, eu sou a Mirela Neri, psicóloga, e vou te ajudar a dominar o estranho que vive em você, para você construir uma vida familiar, profissional e financeira com muito êxito. Nós estamos na semana de aquecimento para a semana rumo ao êxito. E o tema de hoje é muito especial, porque tenho certeza que você já sabe que aí dentro de você existe uma força invisível que te faz tomar decisões que você nem sempre gostaria. Te faz repetir sempre a mesma história. Você poderia estar muito além, profissionalmente falando, na relação de casal, com seus filhos, né? E essa força invisível te segura, te impede. Hoje nós vamos dar mais um passo para que você possa compreender como dominar a força do inconsciente, que é 90% daquilo que te move. 90% das nossas escolhas, elas são inconscientes. Se elas fossem conscientes, você já teria resolvido, ok? Animados? Então vamos lá. Hoje a transmissão vai acontecer aqui no YouTube, no Instagram, tá? E também no Facebook. A transmissão vai ser simultânea e eu vou deixar um tempo para perguntas e para que eu possa responder um pouco mais para vocês, ok? O chat aqui está funcionando, que bom! Alins, Marlene, Carla, sejam muito bem-vindos, né? Eu preparei um roteirinho aqui porque essa aula vai ser muito especial. Eu vou explicar para vocês que na semana de aquecimento da semana rumo ao êxito, a estratégia que eu defini para você alcançar um resultado preciso na sua vida, ela está extraordinária. Como é que vai funcionar? Nós vamos fazer 10 dias de live de aquecimento para a semana rumo ao êxito. E nesses 10 dias, eu vou te ensinar 5 aulas. Eu vou te ensinar como vencer, superar as suas principais dificuldades no relacionamento de casal, na relação com o filho, na profissão e com o dinheiro, ok? E nas outras 5 aulas, eu vou te ajudar a quebrar todos os obstáculos que estão te impedindo. Combinado assim? Então, vai funcionar assim. Por exemplo, a aula de hoje, como nós já começamos a semana do aquecimento, a aula de ontem, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu roteiro. A aula de ontem, nós falamos o que leva uns ao fracasso e outros aos sucessos. E surgiram alguns obstáculos, tá? E nós vamos trabalhar esse obstáculo hoje. Eu sei do meu potencial, mas as pessoas não apoiam o meu sucesso. Esse é o nosso tema de hoje, um tema muito especial. Olá, Soraya! Que bom, Sandra! Muita gente chegando. Ione, que bom! Olá, Norma, quanto tempo a gente não se fala? Paulo, muito boa noite, pessoal. Vamos tirar um tempinho para as respostas, tá? Então, eu já vou sugerir fortemente que você já faça a sua pergunta, caso você tenha uma pergunta sobre esse tema, que ao final nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, tudo bem? E também de outros temas, caso a gente tenha um pouco de tempo, tá? Nós vamos trabalhar na média de 50 minutos, ok? Se você ainda não se inscreveu na jornada, o link tá aí, tá bom? Faça agora a sua inscrição para você ter a oportunidade de receber os conteúdos exclusivos que eu vou mandar por e-mail, ok? E pelo Telegram. Inclusive, por e-mail vai uma aula muito especial, que é uma aula que nós fizemos na jornada Blindando o Seu Inconsciente sobre relacionamento de casal, que vocês estão me pedindo muito, tá? Ela deve ir nos próximos dias. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que essa aula não vai ficar gravada, ok?
Não tem gravação, eu não vou disponibilizá-la depois. Não adianta pedir. Essa estratégia, gente, ela é muito simples, tá? Mas ela é essencial para garantir o seu resultado. Eu resolvi adotar essa estratégia para a gente separar aqui os comprometidos dos curiosos. As pessoas que estão dispostas a serem autoras da sua vida e parar de repetir sempre as mesmas histórias, o mesmo fracasso, o dedinho podre, né? As dificuldades, e decidiram ser autores da sua vítima, da sua vida. Assim, as pessoas que se comportam como vítima não vão seguir. Porque quem não está disposto não faz o essencial para conseguir. Tudo bem? Ficamos acordados assim? Essa é a melhor estratégia para todos. Assim a gente tem tempo de aprofundar naquilo que você precisa. Então, já vou dizer para você que se você acredita que tem um amigo, seus familiares precisam saber um pouco mais sobre o inconsciente, que é essa força que nos move e que nos faz patinar na vida, andar e ir em círculo, repetir, encaminha agora essa live para eles. Combinado? Convide. E outro detalhe, agende aí no seu celular agora. Coloca um alarme para tocar nos próximos dias, às 19h30. Ok? Porque aí você vai ter a oportunidade de participar sem perder. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de verificar com vocês, o nosso tema, então, é: sei do meu potencial, mas as pessoas não apoiam o meu sucesso. E aí eu gostaria que você me ajudasse agora a levantar quais são as desculpas que você conta por não estar na posição que você gostaria. Vamos lá? Vamos fazer esse levantamento agora? Qual é a posição que você gostaria de estar ocupando agora na sua vida profissional? Gente, isso aqui também é válido para a vida sentimental, a vida afetiva, tá? Você pode usar, fazer uma conexão, mas hoje o foco é o profissional e o financeiro, tá bom? Então, imagine agora qual é a posição que você gostaria de estar na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus negócios. Como é que você gostaria de estar financeiramente? Tome consciência nesse exato momento de qual é essa posição. Ok? E agora você vai identificar comigo quais são as desculpas. Qual é a história que você conta para você por não ter chegado lá, tá? O que você acredita que acontece com você que te impede de alcançar o resultado que você gostaria, né? Ó, eu gostaria de estar exercendo a minha profissão. Ótimo, a Andréa gostaria de estar exercendo a profissão dela. Quem mais? Bom, deixa eu ver aqui no YouTube. Eduardo está falando que todos estão falando sobre sucesso, mas como alcançar? Estou te vendo agora. Gente, é porque as mensagens elas chegam e elas não chegam no tempo que vocês gostariam, tá? Eu vou te falar hoje. Olha, gente, que fantástico! O Eduardo está perguntando hoje qual é o segredo do sucesso. Então, vai ver comigo, Eduardo. Eu tenho certeza que você vai ouvir eu falar alguns pontos que muitas pessoas falam, mas não com o foco que eu estou trazendo, tá? Mas vamos lá. Antes da gente saber qual é o segredo do sucesso, eu quero saber qual é a sua desculpa, tá? Isso é bem importante você identificar qual é a sua desculpa, gente, por um simples motivo. A gente só muda algo quando a gente tem clareza de como a gente está se posicionando em relação àquilo, tá bom? Ok, então vamos lá. Então, a maioria das desculpas é muito frequente hoje.
Aqui, a Carolina está falando que gostaria de ter a minha casa própria, estar ganhando dinheiro com que eu escolhi trabalhar. Falta de equilíbrio emocional, ok. Sou radialista e quero ter meu programa de rádio. Ok, gente, então vamos lá. Você, então, tem claro qual é o caminho, onde você gostaria de chegar, tá? Mas a primeira coisa que você precisa hoje é identificar, ok? Qual é a sua desculpa? Muitas pessoas têm as seguintes desculpas, né? Aí, ok, vou colocando aqui, né? Muitas pessoas têm várias desculpas. Por exemplo, eu fui obrigada a escolher essa profissão, eu não tive alternativa. Eu não tinha dinheiro, tinha que trabalhar, né? Escolhi a profissão errada, agora já não dá tempo de trocar. Não, é porque meu chefe é incompetente, ele não consegue identificar, sobretudo, a minha competência. Então, ele tem medo de eu tomar o cargo dele. Não, eu abri mão da minha carreira porque eu resolvi ser mãe, eu não dava para eu trabalhar, né? Eu tinha filho. Não, agora está vindo o próximo filho, eu vou deixar para depois, né? Meu marido não me apoia. Quando eu começo a crescer, quando eu começo a desenvolver, então ele não fica do meu lado. Ele compete comigo. Acho que ele não quer que eu cresça. Não, que mais, gente? A minha mãe precisa de mim, meu pai precisa de mim, não dá para eu. Quando tive a oportunidade, eu tinha que mudar de cidade, hoje eu cuido deles, eles precisam demais de mim. O que mais, gente? Eu gostaria de atingir reconhecimento no meu trabalho e conquistar independência financeira. Às vezes eu acho que é o julgamento das pessoas que atrapalham de fazer muito mais. Exatamente. As pessoas sempre me julgam. E isso dificulta com que eu mude a minha realidade. Paulo, por que razão ainda você não tem o seu rádio? Não dava. Não dava, porque eu tive que me ocupar com a família, outras prioridades aconteceram, e aí vai. Gente, toda live daqui, nos próximos dias, na jornada de aquecimento, eu vou te ajudar a identificar os obstáculos. A gente não move um obstáculo sem identificá-lo antes. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que existe uma força que te move, que ela é 90% das suas decisões, das suas atitudes, do seu comportamento é influenciado por essa força, pelo inconsciente, que é como se fosse um estranho que mora dentro de você. Por isso que você está sempre repetindo a mesma história, os mesmos erros. Você promete que vai mudar, mas você faz exatamente a mesma coisa. Ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos é tomar consciência do nosso movimento inconsciente. E hoje, nesse momento, é fundamental que você tome consciência e se responsabilize pela sua desculpa. Porque se a sua desculpa é porque você é mãe, a Ivete Sangalo também é. Ok? Então, eu posso pegar um monte de exemplos aqui de pessoas que têm a mesma realidade que a sua, ok? E que fez diferente da sua história. E nós não estamos aqui para julgar quem é melhor nem pior, mas entender a estratégia por trás disso. Fica bom assim? Porque não adianta a gente falar o que acontece sem explicar como resolver. Nós vamos nos mover juntos para a solução. Por isso que é muito importante você ficar atento ao seu e-mail e entrar no nosso grupo de Telegram, tá bom? Depois de fazer a sua inscrição. Tá aí no link no YouTube, no Instagram e no Facebook, né? A Cristina está comentando aqui, nossa, Cristina, que ela se aposentou antes da hora. Eu concordo plenamente. Então, vamos voltar, né? Porque uma coisa que eu quero dizer para vocês, gente, é uma coisa muito simples, tá? Tem muitos comentários aqui, tá?
Aqui o Eduardo está falando que ele trabalha com acabamento em pisos e quer ser dono do próprio negócio. Ter gente trabalhando para mim, pegar obras e ter gente trabalhando para ele na equipe. Ótimo, fantástico. Então, você já tem claro, a maioria aqui já tem claro, né? O que quer alcançar. Você já tem claro a sua situação atual e o que você quer alcançar, não é? Situação atual, o que eu quero alcançar. Agora, eu vou traçar com você uma ponte para você sair do lugar que você está e chegar aqui, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter clareza é que o lugar mais fácil de ficar é em cima do muro. Esse é o lugar mais fácil da gente se posicionar. Aquela pessoa que está em cima do muro. Ela não faz nem deixa de fazer. Um dia eu escutei um pastor dizendo assim: não há nada mais inútil do que ser apenas útil. Gente, isso me tocou tão profundamente, porque a gente acha que ser útil é a coisa melhor que tem, né? E aí ele diz assim: não, isso é o básico. E aí, nesse dia, eu percebi o quanto ficar em cima do muro é fácil. Por um simples motivo. Em cima do muro, a gente fantasia para a gente mesmo que lá nós não vamos ser julgados, nós não vamos ser criticados, né? Então, a gente conta uma dessas desculpas para a gente conta uma historinha diariamente para a gente, para se manter lá. Assim, você não é excluído, você não é rejeitado e tem sempre um responsável e um culpado do seu fracasso. Mas essa condição, eu queria lembrar você que ela é muito, mas muito perigosa. Porque a pessoa que arca verdadeiramente com as consequências de você estar em cima do muro, em primeiro lugar, não é você. São os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, ou seja, a geração que vem depois paga o preço por aquilo que você constrói ou destrói hoje. Aquilo que você multiplica na vida das pessoas ou aquilo que você subtrai da vida das pessoas. E isso, gente, é algo fundamental de ser compreendido. Fundamental, né? A gente está sempre em cima do muro sem entender as consequências disso. E depois você, né? Porque a vida está passando. Se tem uma coisa que a vida não é estática. Ela passa, ok? Então, você precisa definir de que lado você vai ficar. Se você realmente vai fazer o movimento essencial para alcançar o êxito na sua vida, ou se você vai assumir que por enquanto você não vai fazer isso e ficar bem, mas fora de cima do muro, do outro lado. Compreende, gente? Porque em cima do muro, apesar de ser o lugar mais fácil, é o lugar mais desconfortável. Porque diariamente você está contando para você aquilo que você não fez, aquilo que você deveria alcançar, aquilo que deveria ser diferente, como outras pessoas chegaram lá, como você poderia, como as oportunidades passaram e daí por diante. Então, a primeira coisa que eu acho que é necessária a gente entender sobre a postura essencial para o êxito, para o sucesso, muitas pessoas falam sobre propósito, se ter um propósito, agir com propósito. Eu estou perdida porque eu não sei qual é a minha missão na vida. Eu ainda gostaria de ter mais claro qual que é a missão que Deus reserva para mim. Eu ainda não descobri o que eu gosto de fazer. Então, eu quero combinar com você
algumas coisas fundamentais para essa noite. No mundo dos adultos, nós não fazemos o que a gente gosta. A gente faz o que é preciso. Na profissão, é impossível você fazer apenas o que você gosta. Frequentemente, para você fazer o que você gosta, você vai ter que fazer 1000 coisas que você não gosta. Então, desista de se orientar por isso, tá? E se você quer descobrir o seu propósito na vida, qual é a sua missão? Se você está perdido e ainda não está claro, eu vou ser muito objetiva e prática essa noite. Ok? A sua tarefa na vida é devolver para a vida o que você já recebeu. Você já recebeu. Compreende? Até aqui, alguém te serviu. Aliás, várias pessoas te serviram. Quando você era bebê, criança e adulto. E agora é a sua hora de devolver para outras pessoas o que você fez. Gente, e aqui importa muito pouco o como, o onde, o quando, o com quem. Importa o que move os seus sentimentos. Porque quando você realmente se coloca a serviço de devolver para a vida o que ela te entregou, a vida se movimenta e te usa. E a missão, as tarefas, as oportunidades, elas se desdobram na sua frente. Combinado? Elas se desdobram. Então, o que eu quero combinar com você aqui hoje é a postura essencial que você precisa ter para alcançar o êxito na sua vida, independente de qual área você atua, ou se você está falando da vida sua pessoal, ou da relação com seus filhos e etc. e tal. A postura essencial que você tem na vida é o que gera os seus resultados. Ok? Tá claro isso para você? Então, qual é o propósito? Qual é a missão? Servir. Quando você se colocar disponível, quando você abrir o seu coração e o seu foco não for que tanto dinheiro eu vou ganhar, né? Quantas casas eu vou conseguir comprar? O padrão financeiro que eu vou alcançar. Então, gente, é como se tirasse dos seus olhos uma venda. Quando eu estou definindo metas com base no meu umbigo, nas minhas necessidades pessoais, pensando exclusivamente na minha família, sem entender que eu faço parte de um todo. E que se as pessoas que me serviram pensassem só na família dela, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei, que várias pessoas contribuíram para a minha vida. Entende? Então, a primeira consciência que você precisa tomar é que você é um adulto. E que a fase de receber passou. Agora é devolver. E devolver com desprendimento. Porque a vida vai te mostrar do que ela precisa de você. Por isso que muitas vezes o nosso rumo muda e a gente não entende. Não somos nós que movemos a vida. Existe uma força inconsciente que liga todo mundo, que é invisível, mas ela influencia no seu destino, no destino da sua família. Enquanto você não estiver disposto ou disposta a assumir a sua postura e entender que você é um adulto, que faz parte dessa rede, que essa rede tem uma maneira própria de funcionar, você vai ser refém, escravo, vai se sentir preso, perdido, confuso, e é assim que você vai deixar seus filhos. Combinado? Então, essa live de hoje, ontem nós falamos o que leva uns ao sucesso e os outros ao fracasso, né? Foi a parte teórica. E hoje nós estamos aqui para quebrar todos os obstáculos que te impedem de chegar no êxito, tá bom? Alcançar o sucesso na sua vida.
Daqui a pouco, gente, eu vou ler os comentários, tá? Agora eu preciso verdadeiramente focar na aula para que você consiga sair daqui tendo muita clareza do movimento interno que você precisa fazer. Eu vou te lembrar que essa aula não vai ser gravada e que serão mais aulas nos próximos dias, tá? Então, eu sugiro fortemente que você agende e, ó, eu tenho um compromisso com você de te tirar da situação que você está para te levar para a situação que você quer. Para isso, eu preciso que você só faça um único movimento. Esteja comigo todas as noites às 19h30, tá? Nas próximas 3 semanas. Combinado? De segunda a sexta, tá? E se você lembra agora, sente que tem um amigo, alguém da sua família, uma pessoa que você ama ou considera que precisa desse conteúdo, encaminha para ela agora. Aperta o botãozinho aí. Ative as notificações do YouTube, Facebook e Instagram para você ser lembrado amanhã. Coloque no seu celular, agende lá, 19h30, live Mirella, tá bom? Porque aqui eu vou te entregar de uma maneira muito prática o que você precisa fazer. Vamos lá, então, 10 atitudes internas, sentimentos internos para você sair de cima do muro, tá bom? Qual é o movimento interno? Qual é a consciência que você precisa ter para sair dessa condição? A primeira coisa é parar de usar as pessoas para se justificar. O marido, né? A mãe, o pai, os filhos. Deixa eu te explicar. Com certeza, a sua situação não é a pior de todas. Com certeza, eu tenho certeza disso. E muitas pessoas, na mesma situação que você, fizeram muito mais. Então, a partir de hoje, decida-se a sair desse movimento. Só de decidir isso no seu sentimento, algo já muda dentro de você. Combinado? Vamos lá. Outra coisa, pare de teorizar o seu fracasso. Gente, isso é muito comum, muito comum. A pessoa que tem uma teoria, uma explicação do porquê que ela não deu certo. Aí ela tem uma explicação que ela se apoia na psicologia, na filosofia, no coaching, na espiritualidade, o porquê ela está fracassando. Para de contar essa história para você. Quando você abrir a boca para falar disso para outra pessoa, não importa qual área que você está focada agora. Se você está pensando esse conhecimento também para o seu relacionamento casal ou para o seu papel como pai e mãe. Não importa, isso aqui cabe para tudo, apesar do nosso foco hoje ser profissional. Não importa, para de contar essa teoria de fracasso para você, tá? Outro ponto fundamental. Você vai passar, a partir de agora, a conhecer os seus sentimentos na hora que você serve o outro. Na hora que você devolve para o outro aquilo que a vida te deu, tá? Se você faz com uma alegria, se o seu coração se abre, né? Se você tem o desejo de fazer aquilo, se você se inspira quando você percebe que o outro está conseguindo resolver a vida dele. Gente, porque todo servir é uma oportunidade de você resolver a vida de alguém. Profissão é isso. É você resolve a vida de alguém, né? Quanto mais você resolve a vida de alguém, tanto mais você tem outras pessoas te querendo. E tanto mais você recebe, porque o dinheiro é o principal recurso de manutenção de vida. Então, dinheiro só vem para quem gera vida.
E ele só se mantém para quem gera e respeita a vida. Para quem serve o outro e não está focado no seu próprio umbigo. Ok? Tá? Outro ponto fundamental é você, a partir de agora, abrir mão das escolhas que te subtraem. Para de contar a teoria do fracasso, para de culpar as pessoas ou habilidades. Por exemplo, a Vânia está aqui falando que a minha desculpa é a insegurança. Para de colocar desculpa nos seus sentimentos, tá? E tome consciência que os seus sentimentos, eles são resultados daquilo que você faz com eles, tá? Não vou cansar de dizer isso para você. Você vai me ver dizendo isso todos os dias. No nosso país, nós aprendemos que sentir é fraqueza. E, na verdade, sentir é a sua força principal. Os sentimentos que acontecem no seu corpo é o que te move, não os seus pensamentos, e não as teorias criadas. Quem te abre portas ou fecha portas são os sentimentos que estão dentro de você, que são criados e alimentados e, na maioria das vezes, desconhecidos e negados por você. Combinado, gente? Combinado? Então, agora, tome consciência de tudo aquilo que te subtrai e você precisa deixar o que te subtrai para seguir. E não duvide, isso não tem a ver com as pessoas, tem a ver com você. Outra coisa que é importante, desistir de fazer para ser reconhecido. Desistir de fazer para receber aplausos, né? Para ser elogiado. Isso é muito importante. Enquanto eu estou esperando receber, eu não estou devolvendo, eu não estou entregando. E tudo que o outro fizer vai ser muito pouco. Tá bom? Vamos lá, gente. Hoje eu estou inspirada. Importantíssimo. Tire o foco dos seus pontos frágeis e foca nos recursos, nos seus pontos fortes. Por exemplo, a Vânia me disse aqui que ela é insegura. Vânia, me conta. Então, qual é o ponto que você tem positivo? Qual é a sua maior habilidade? O que você tem de bom para entregar para a pessoa? Eu vou contar para você que você está diante de uma das pessoas mais inseguras que já passaram por esse planeta. Eu era extremamente insegura. E hoje eu falo coisas que muitas pessoas não falam na internet, né? Se tem uma coisa que a pessoa insegura tem medo é de estar na internet. Tá bom? Vânia, então me conta, qual é o ponto positivo? Quais são os seus pontos de força? Vamos lá, gente. Identifique agora quais são os seus pontos positivos. Tá bom? É possível fazer isso agora? Então, anota aí no seu sentimento, no seu coração, quais são os seus pontos positivos. Outra coisa, pare de julgar quem faz mais do que você. Gente, isso eu acho que é uma das coisas mais tristes que acontece. Mais triste. Tem seguidor que fala assim para mim: nossa, Mirella, você tem tanto conhecimento, né? Que bom. E eu reconheço, eu tenho conhecimento demais, não é? A gente tem que reconhecer o tanto que a gente é competente e bom naquilo que a gente faz. Mas para eu fazer isso acontecer na internet, eu tenho uma caminhada enorme. E às vezes tem pessoas que entregam muito menos conteúdo do que eu entrego, né? E faz um movimento muito maior. E aí, o que compete a mim? Aprender com essas pessoas. Então, tem gente que fala assim para mim: ah, não, isso porque você não conhece meu chefe. Ele é insuportável. É assim que as pessoas falam, né? Só que, na verdade, deixa eu explicar para você.
Ele fez mais do que você. Sim, ele entregou mais. Gente, não é um acaso. A pessoa que recebeu mais é porque ela entregou mais, ela ajudou mais famílias. Aí tem gente que fala assim, não, mas foi dinheiro sujo. Se for, vai cair, tá? Mas na maioria das vezes, para se manter, a pessoa fez mais do que você. E se você não consegue enxergar a grandeza de quem faz mais do que você nunca vai chegar lá. Compreende? Nunca vai chegar lá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de criticar quem está acima. E simplesmente buscar aprender com essa pessoa. Alimente a certeza que se alguém conseguiu, você também pode. Basta descobrir o caminho que ela fez. Oh, que fantástico! Não é, gente? Então, eu falo assim, ó. E se ela fez o caminho, ela tem um mapa. Você só precisa ter acesso ao mapa. Eu acredito fortemente que a maioria das pessoas que fazem grande, elas têm um mapa que levam até o inconsciente. Certo? Tá. Desenvolva as habilidades comportamentais que te faltam. E quais são as habilidades comportamentais que te faltam? Se você é insegura, te falta o quê? Segurança. Se você é agressivo, falta o quê? Gentileza. Né? Se você é impulsivo, falta o quê? Aprender a controlar os impulsos. Essa dica que eu vou te dar agora é valiosa. Você não consegue mudar um comportamento julgando, criticando ou excluindo esse comportamento. Nem muito menos fingindo que ele não existe. Você muda um comportamento quando você identifica os sentimentos que esse comportamento te gera e acolhe isso com gentileza. Acolher não quer dizer, tá? Não quer dizer que você vai continuar tendo esse comportamento. Mas quer dizer que você respeita esse comportamento porque você sabe que ele é movido pelo seu inconsciente e que para você transformar isso, você precisa ter um mapa, você precisa de um aprendizado. Então, seja gentil com você. E se apoie nos seus pontos fortes. Quando a gente se apoia nos nossos pontos fortes, gente, isso é extraordinário. Quando eu consigo me apoiar nos meus pontos fortes, então fica muito mais fácil mudar os pontos desafiantes, tá bom? Ok? Outro ponto fundamental é seja humilde. Peça ajuda e faça acontecer. Mais uma vez, eu vou esclarecer para você o que significa humildade. Humildade, a palavra humildade vem de humus. Humus quer dizer terra. Humildade significa pés na terra, pés no chão. Ok? Quando você coloca os pés no chão e percebe que você é um no meio de 1 bilhão e que a vida para o mundo dos adultos não é perfeita e não é fácil, e que se você não entender que você já é um adulto que precisa devolver ao invés de querer receber, então você não vai se mover, você vai ficar em cima do muro. Pode ser mais fácil, mas é extremamente desconfortável. E você não vai pagar esse preço sozinho. Ok? Então, a minha sugestão para você essa noite é decida-se agora e chega de desculpa. Eu estou aqui para te entregar um mapa que vai te levar ao êxito. Eu estou aqui para te mostrar o caminho para você aprender a dominar esse estranho que vive dentro de você, que é o seu inconsciente. E ele só é estranho porque você ainda não resolveu bater um papo com ele. Eu tenho uma prima que ela ia me encontrar e falar assim, prima, hoje eu vim aqui, a Mariana Nery, ela está sempre nas lives, deve estar por aí, né? Ela sempre fala assim,
Prima, eu vim aqui para trazer meu inconsciente para conversar com você, porque eu não estou entendendo nada dele, né? Hoje ela dá aula. Hoje ela é professora do inconsciente, a aluna do Movendo-se ao Êxito, né? Como vários alunos que estão aqui presentes, ok? Gente, então eu vou comentar algumas perguntas que já estão aqui, tá? Ficou claro para vocês, né? Quando a gente comenta, essa é uma das partes mais importantes, porque a gente aprofunda muito no que eu expliquei aqui, tá bom? Se tem alguma dúvida e você quiser mandar, eu vou observando aqui, esclarecendo para vocês. Ah, um ponto essencial, Eduardo, eu sou do tipo de profissional que sempre quis vencer esse tipo de ajuda da pessoa que só diz para você o que você precisa fazer e não te ensina o como. E você diz para mim que era para eu dizer aqui qual é o segredo do sucesso, tá? Eu vou resumir o segredo do sucesso, mas ele vai ser intensificado durante a semana rumo ao êxito, tá? Por quê? Porque nós estamos construindo uma base, nós estamos aquecendo para vocês terem profundidade nesse conhecimento e realmente transformar a sua vida. Mas a base não foi do êxito, né? Você falou, mas a base do sucesso, a fórmula do sucesso, o caminho do sucesso tem a ver com a sua postura, tá? Você é a soma do seu pai e da sua mãe. Quando você se alegra com seus pais, então você tem força na vida para alcançar o sucesso. Se você critica, julga ou exclui um dos seus pais, você perde verdadeiramente essa força. Você se torna uma pessoa insegura, aí você sobe em cima do muro, porque é mais fácil ficar lá. Porque a gente conta um monte de desculpa. Gente, é muito mais fácil não fazer nada, procrastinar, do que realizar. Quem realiza é muito criticado, é muito excluído. Agora, a pessoa que só quer saber de aplauso, só quer saber de ganhar, ela vai dar conta disso? Não vai não, é difícil. Bom, vamos lá. A Andréia está aqui explicando, né? Em caixa alta, os meninos estão em casa. Pois é, Andréia, mas muitas mulheres também estão com os meninos em casa e servem as pessoas na rua. Isso é só uma questão de equilíbrio. E você, como uma seguidora muito antiga, sabe que, para mim, verdadeiramente, a família vem em primeiro lugar. Mas ela não pode ser um pretexto ou uma desculpa para você não fazer aquilo que a sua alma, o seu coração pede. Porque, gente, se coloque agora no lugar dos filhos que tem a mãe que justifica para ela que não fez as escolhas que deveriam em função dos filhos. Ok, e não dá para administrar? E não dá para equilibrar? Como é que isso pode ser feito? Tem muitas pessoas que fazem. Aí tem gente que fala assim, mas isso depende do dinheiro. Não, isso não depende do dinheiro, depende da postura. Dinheiro é consequência da sua postura na vida, ok? Pessoal, essa live não vai ficar gravada. Se for necessário, anote aí a informação essencial. E sugiro fortemente que na aula de amanhã você venha com um caderno e uma caneta que nós vamos aprofundar cada dia mais. E chame todas as pessoas que são importantes para você. Bruna, fico vivendo os sonhos do meu marido, trabalhando pouco nas empresas dele. Então, ok, isso é uma escolha, né? Esses dias a nutricionista falou assim para mim, Mirela, você falou para mim da alimentação que o seu noivo gosta, mas é a sua? Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu estou sempre pensando mais no outro. Por isso, eu tenho consciência de ter disciplina de olhar para mim. Então, Bruna, se você percebe isso hoje, você fez essa escolha. Qual escolha você pode fazer diferente? Ou se for continuar na empresa dele, como é que você pode encontrar a alegria de realizar aquilo que você entrega de melhor, né? Bom, gente, então vamos lá. A Érica está falando que eu sempre acho que não sou tão boa no que eu faço e gosto muito do meu trabalho.
Gente, essa sensação de que eu não sou boa no que eu faço, a insegurança, essa incerteza, o medo, a Maísa fala de um medo que ela não sabe explicar, né? A Fabiana está falando, eu sou competente no que eu faço, já tive várias oportunidades de abrir o meu negócio, mas tive medo. Observem, isso precisa ficar muito claro para você hoje. Você não se moveu em função dos seus medos. Você até pensou grande, planejou grande, mas a sua insegurança, o seu medo, né, a sua culpa, a sua vergonha te impediu de fazer o movimento essencial. Tá claro? Então, o que você precisa resolver são os seus sentimentos, não são os seus entendimentos. Na live de ontem, eu falei para vocês que a maioria das pessoas se movem para ter mais conhecimento. Acham que a inteligência vai fazer elas alcançarem a posição que elas precisam. E ontem ficou claro para você que o que vai te mover não é o seu conhecimento, mas a sua habilidade, a sua sabedoria interna de lidar com adversidades. Por exemplo, o Eduardo disse que quer montar o próprio negócio dele. O que ele precisa? Aprender sobre gente, saber tratar as pessoas, saber conduzir as pessoas. Ok? Então, hoje, o que você precisa não é inteligência, não é mais conhecimento, pós-graduação. Você tem que ter conhecimento daquilo que te ajuda a mover os seus sentimentos. São os sentimentos que te movem na vida. E você precisa parar de negá-los, tá? E os sentimentos, eles vêm da sua força inconsciente. Então, vamos lá. Então eu ia dizendo, tudo isso que vocês colocaram, medo, insegurança, eu desisti no meio do caminho, eu vou dizer uma coisa muito simples, gente. A base disso é sempre o relacionamento com os pais. Quem criticou o pai, quem criticou a mãe, morre de medo de sofrer crítica. Tem muito medo de ser excluído. Prometeu que ia fazer diferente, agora está fazendo pior. E por que eu falo que você está fazendo pior? Por um motivo muito simples. Hoje você tem muito mais recurso do que eles tinham antes. Portanto, era para você estar fazendo muito mais do que o que eles conseguiram fazer. Compreende? E são justamente todos esses sentimentos, Érica, essa coisa de que eu sempre acho que eu não sou boa o suficiente, tem a ver com a maneira como você sentiu a sua mãe. Se você achou que a sua mãe não é boa o suficiente, você não vai usar a força que veio dela e que está no seu corpo, tá? Tá? Que bom, Norma, que você... 34 anos é muito tempo de trabalho, né, gente? Isso é muito bom. Ok, o Paulo está dizendo aqui, ó, sempre colocam alguém que consideram mais importante. Tem um programa semanal e quero um programa diário. Paulo, eu vou ser muito breve, tá? Eu estou aqui para ajudar quem se dispõe a falar comigo. Pela sua fala, já dá para perceber que você não consegue identificar qual é o ponto que você precisa melhorar. E eu vou te dizer de uma maneira muito rápida, é a subordinação. Você talvez é um daqueles que acha assim, que agora deve ter falado aí na sua cabeça. Ela está falando isso, mas ela não conhece meu chefe. Se eu tiver que puxar o saco para subir de cargo, para ter uma oportunidade de ter o meu programa diário, eu não vou fazer. E não se trata disso. Quando você diz, sempre colocam alguém que consideram mais importante do que eu, isso mostra que você não consegue perceber, coloca isso no seu coração, tá, Paulo? O meu compromisso com vocês aqui é de ajuda, então coloque isso no seu coração e fica, tá? Então, talvez essa postura de não confiar na condução de quem te conduz, de acreditar que quem te conduz não tem capacidade de avaliar e decidir pelas coisas, é o que faz com que os seus superiores, as pessoas que você precisa dela para ser promovido, gente, isso é inclusive para ter sócio,
tá? A pessoa precisa sentir confiança em você. Então, às vezes, você é extremamente competente. Mas se você não confia nela, se você não se abre para ela, se você subestima o que ela te entrega, se você acha que ela não vai conseguir, se você acha que é melhor do que ela, você nunca vai ter uma chance. Por mais que você seja competente. Vamos lá. Aqui no Face, né? Obrigada pelos esclarecimentos. Ó, são 10 dias e depois uma semana mais profunda. Gente, a semana rumo ao êxito, ela traz as informações que com certeza vai colocar sentido em tudo isso que nós estamos falando. Nela você vai entender detalhadamente como o seu inconsciente funciona, que frequentemente é a fonte de todas as nossas dores, né? Carlos, como descobrir em qual o nosso perfil se encaixa, em que produto ou em que serviço? Eu vou sugerir que ao invés de você tentar observar aquilo que se encaixa, é aquilo que você faz melhor. Então, ao invés de você ficar descobrindo aquilo que você se encaixa, lembre-se daquilo que você faz bem. Por exemplo, eu sempre ajudei bem as pessoas, eu sempre fui muito amiga. Uma amiga gostava de ajudar, era o que eu fazia bem, aí eu me tornei psicóloga, tá? Então, não procure aquilo que você vai se encaixar. Primeiro, identifique aquilo que você tem de melhor para entregar. E aí, depois, você vai ver qual produto ou qual serviço pode te oferecer isso e que você pode oferecer para ele o seu melhor, tá? Vamos lá, gente. Mais alguém? Estou olhando aqui também. Tá? Peraí. A Carla está perguntando se eu tive... E se você teve uma relação negativa muito séria com a sua mãe, tipo, você entende que é filha de mãe narcisista. Carla, é muito simples. Ou você resolve isso dentro de você, ou você vai ter todas as áreas da sua vida comprometidas. Exatamente todas. Gente, a postura que eu tenho com os meus pais, a vida... vou resumir, Carla, tá? A vida te trata do jeito que você trata os seus pais. Simples assim. Então, não importa como a sua mãe foi com você, importa como você está recebendo o que ela te entregou, ok? Porque, gente, para a força da vida, o que ela fez por você foi maior, compreende? Isso não é o que a Mirella quer, tá bom? É o que a força do inconsciente faz nas nossas vidas. Ok, deixa eu ver mais aqui. Fábio, como resolver isso? Fábio, não estou localizando a pergunta. Deve ser a pergunta da Carla, é isso? Tá. Acabei de passar por uma descoberta. Exatamente, Carla. Gente, a Carla escreveu aqui, acabei de passar por uma descoberta. Deixa eu explicar. Essa informação que eu estou entregando para vocês hoje salva a sua vida. Tá? Agora você só precisa do mapa para percorrer esse caminho. Eu estou aqui para te ajudar. Se você for em todas as minhas páginas, eu sempre entrego conteúdo que resolve. Porque eu acho que não adianta levantar com você o seu problema sem te dar uma direção muito clara. A direção comigo, ela é muito clara. E eu vou dizer para vocês, nem sempre vocês vão ouvir o que vocês querem, mas vocês vão ouvir o que vocês precisam, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem bastante, né? Andréia, a herança é um tema que muito simples de resolver. Quando a gente entende que herança não é uma obrigação, é um presente e que nós não merecemos recebê-la, porque os filhos sempre subtraem do pai. Sempre. Só faz as contas de quanto que o seu pai e sua mãe colocou na vida para te dar a vida. O que você fez de retorno para isso? Nada. Você só subtraiu. Então, herança não é direito, é presente. Se você acha que você tem direito, você tem que receber e etc e tal, e se, sobretudo, você não respeita o seu pai,
Você não reconhece a grandeza do seu pai ou a grandeza da sua mãe, daquele que deixou o patrimônio. Você só vai ter problema. A herança vai ser uma bomba na sua vida. Se você alcançá-la, você vai perder. Por isso que a maioria das pessoas, quando recebem herança, perdem. Pela postura que elas recebem. A Darlene está falando que depois que ela aprendeu a reconhecer verdadeiramente meus pais, minha vida mudou. A Darlene, além de minha cunhada, é aluna no Movendo-se ao Êxito, tá, gente? O Movendo-se ao Êxito é o meu programa onde eu explico como o inconsciente funciona e, sobretudo, como alcançar essa postura. Eduardo, fui criado por padrasto que me assumiu como filho. Aos 18 anos, ele me deu uma surra de mangueira, fiquei uma semana com hematomas. Não tenho um bom relacionamento com ele. Eduardo, olha, por mais que o seu padrasto tenha te assumido, né, e você tem esses desafios, o seu pai é aquele que te deu a vida, ok? Então, essa conexão, essa gratidão, sentir e reconhecer, você precisa fazer isso com seu pai biológico. Não importa se ele ficou, se ele não ficou, se ele é certo, se ele é errado, se ele abandonou sua mãe. A sua força de homem, a sua força de macho veio dele, tá? A sua capacidade de se posicionar no mundo, de conduzir uma mulher, tocar os seus negócios e educar os seus filhos vem da sua força masculina, que vem do seu pai biológico. O Ivo diz que não concordo com a sua questão do pai. Ok, tudo bem. Vocês não precisam concordar com tudo que eu digo, não, tá bom? Vocês têm todo o direito de discordar. Quem acha que faz sentido, ok? Leva para sua vida. Quem acha que não, tá tudo bem. É só deixar a informação passar. Mas a força O Ivo está dizendo aqui que eu não sei o que eu estou falando. Ok, Ivo, tudo bem, essa é a sua opinião, tá? Na psicologia, gente, a gente tem diversas abordagens. Tem gente que acha, por exemplo, que os pais, eles são problemas, que os pais subtraem vida. É só uma questão de escolha. Você escolhe aquele conhecimento que você sente segurança nele, ok? E que você acha que pode te ajudar. Se você sente que esse conhecimento não vai te trazer uma direção, um caminho, é muito tranquilo, você só não fica com ele, tá? Ok, quem mais? Ok. Bom, acho que nós já estamos falando, o nosso tempo já está esgotando aqui. Então, eu vou lembrar vocês, tá? Que amanhã nós temos uma outra aula, tá? E que fiquem à vontade para convidar as pessoas que você sente que precisa desse conhecimento, traga as suas anotações, tá? E nós vamos trabalhar relacionamento de casal e etc e tal. E deixa também esse seu comentário dizendo aquilo que você precisa, porque ao final eu vou analisar tudo e o tema que for mais importante, mais relevante para vocês, eu vou colocar aqui. Mirela, desabei ao ouvir a sua resposta. Estou chorando de tanta emoção. Vou pedir perdão ao meu pai e minha mãe. Nova postura a partir de agora. Paulo, eu vou te dar uma dica. Nós vamos falar um pouco mais sobre perdão, tá? Mas ir lá e pedir o perdão agora é uma forma muito barata, combinado? Isso quer dizer o quê? Que esse movimento é um movimento fácil de ser feito. Ao invés disso, eu vou te sugerir guardar esse sentimento, ok? E mover todo dia um pouco mais, porque isso vai ampliar o seu coração. A live não vai ficar gravada, as aulas não estão gravadas, ok? Isso, gente, é para que a gente tenha aqui pessoas realmente comprometidas, tá? Se inscreva aí no programa, porque você vai receber e-mail. Vocês vão receber e-mails com mais conteúdo para aprofundar no que a gente está fazendo e nas orientações essenciais. Um abraço para todos. Amanhã eu te espero aqui com seus convidados. Combinado? Então,
Tchau, tchau. Abração.